A Yamaha acaba de lançar um dos melhores motores da sua linha VMAX, 175 HP. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcostan, foi lançado lá na Boat Show em São Paulo, tá? Eu tô sabendo de primeira mão porque eu não estou lá, mas o meu informante, vulgo pai, está lá e ele já me mandou diversas imagens, falou tudo, as novidades que a Yamaha está trazendo. Vou falar primeiro de 175, ela trouxe outras novidades, tá? Uma delas foi a mudança no grafismo de todos os VMAX e trouxe um motor que muita gente pedia, 60 HP 4 tempos no manche. Depois eu falo dele, hoje eu vou trazer, né, que foi a maior atração lá deste lançamento da Yamaha, né, que eu recebi em primeira mão, diversas fotos e detalhes e tudo mais. Bom, primeira coisa que você entendeu, o 175 HP ele já existe, tá? Ele não é um motor lançado no Brasil e vai para o mundo, não. Nada acontece isso no Brasil. É um motor que já tem lá fora, por exemplo, lá fora a gente tem um 90 VMAX, não vem para o Brasil, tá? Então ainda tem o 90 VMAX, tem o 115, 150 que a gente tem. O 175 foi lançado agora, fechando a família dos 4 cilindros. Os V6 a gente tem o 200, temos no Brasil. 225 não temos no Brasil e 250, tá? A Yamaha trouxe 175, porque que eu acho ele excelente? Primeira coisa, bom, então como eu falei, ele é da família dos 4 cilindros, ele tem um bloco 2.8. Se você pegar, teoricamente, o 150 tradicional tem um bloco 2.7, tá? E ele tem um bloco um pouco maior e também ele tem uma coisa que eu acho muito interessante se a gente comparar com o 200 V6. Relação de peso e potência dele é muito boa. É um motor que pesa cerca de 218 kg somente. Quando a gente compara com o 200 V6, que tem o mesmo peso do 250, ele fica muito interessante, porque você tem, por exemplo, 150 para o 200, você ficava aquele pulo. Você saia de um 150 que também pesa 218 kg, ou seja, você está ganhando potência sem estar acrescentando peso, quando você sai do 150 para o 175. E aí, você ganhou potência sem ganhar peso, porém, se você pular para o 200, você já vai ter o mesmo peso do 250, que é 240 quilos. Resumindo, ele é um motor feito para quem quer um pouco mais de potência que o 150, mas não quer acrescer tanto peso na embarcação, entendeu? Você vai para o 200, como eu falei, 240 quilos. Então, dá essa diferença de peso e isso influencia principalmente em embarcações menores, tá? Então, aquela velocidadezinha final a mais, aquelas 4, 5, 6 milhas a mais de velocidade final, você consegue, por exemplo, só trocando 150 por 175, né? Bom, vale salientar que ele é um motor voltado para alto desempenho, tá? Um motor que ele tem uma rotação padrão até 6.000 RPM. Ele entrega o pico de potência a 5.500 RPM. Por que é importante salientar que 5.500 RPM é entregue os 175 HP? Porque se você tem um barco com, por exemplo, um hélice muito pesado, que você em aceleração máxima, com trim elevado, não consegue atingir 5.500 RPM, você não está conseguindo extrair tudo que o motor tem para lhe oferecer, entendeu? Então isso é bem importante saber. Alternador de 50 amperes, a gente tem uma rabeta, logicamente, que ela é reforçada justamente para a linha VMAX da Yamaha, que é uma linha que é voltada para ter uma ótima arrancada, ou seja, é uma linha que tem tudo, é um motor muito linear. Posso falar que eu tenho um 115 VMAX, né, e o pessoal já me falou que eles têm mais ou menos o mesmo, como posso dizer, mesma linearidade, logicamente que quanto maior potência, é uma linearidade mais bruta, mas eles têm uma boa arrancada de baixa e também um fôlego de velocidade final. Lembrando que ele vai utilizar, logicamente, pode-se utilizar as hélices da linha SHO. Isso é muito importante porque você pode, por exemplo, pegar um hélice que é do 250 e colocar nele um passo 25, 26, enquanto, por exemplo, o meu 115 eu só posso utilizar até o passo 22, hélice maior que isso não dá. No meu motor original, estou falando desse ponto, tá? Vale salientar que ele acabou de ser lançado, né? Só para parâmetros para vocês em questão de preço. Hoje um 150 VMAX tá um pouco mais de 90 mil reais. Logicamente ele vai ser mais caro que o 150 VMAX, ele vai lhe entregar mais e ele fica muito interessante nessa faixa. Então eu acho que é um motor que acredito que não vai custar muito mais do que um 150 HP VMAX, até porque ele tem toda a base do bloco 2.8, do 4 cilindros que a gente tem. E é um motor que ele vem de uma construção muito robusta também, né? Vale salientar que
150, o 200 da Yamaha também, que o 200 tradicional é 4 cilindros e são motores conhecidos, tanto 200 como 150, por essa máquina não dar nenhum problema, uma máquina muito robusta, muito forte, que aguenta trabalhar, então a gente tem o 175 HP. E quando a gente compara um pouquinho com o 200, né, o V6, logicamente o V6 tem uma concepção diferente, porém, como eu disse, é um motor mais pesado que lhe dá um pouco mais de rendimento, e quando você coloca aquela questão de peso, potência e tudo mais, possa ser que seja mais interessante ou você pegar um 175 HP ou já pular para um 250. Logicamente, todo conjunto é um conjunto, tá? Eu tô só falando que ele entrou num nicho, principalmente que ele tinha concorrentes, tá? E ele não tava combatendo seus concorrentes, que a Yamaha não tenha nenhum 175 HP para falar para vocês. Pode ter certeza que se eu pudesse, se a Yamaha quisesse mandar um motorzinho desse aqui para mim, eu fazia um casco para sair todo o desempenho para navegar com certeza acima das 60 milhas com esse motor, tá bom? Chega de mexer, você já sabe, vá com mais forte e vai de Titã!